Olá, seja muito bem-vindo ao nono dia de preparação à consagração à Nossa Senhora. Estamos no nono dia dos 30 dias preparatórios. Seja muito bem-vindo e queria primeiro parabenizar você que chegou até aqui já. Parabéns, continue e persevere, vamos juntos até o final. Na meditação, então, no dia de hoje, nós falaremos sobre o nono mandamento da lei de Deus: não cobiçará a mulher do próximo. E antes de iniciarmos, antes de prosseguirmos, gostaria aqui de fazer um lembrete. Você que está aqui acompanhando já durante esses 9 dias e ainda não é inscrito neste canal, se inscreva. Clique no botãozinho, no sininho que tem aqui embaixo no sininho e assim você fica inscrito em nosso canal e recebe em primeira mão toda vez que um conteúdo aqui da preparação for colocado em nosso canal ou qualquer outro conteúdo de evangelização também você será informado, receberá uma notificação em seu celular. Já aproveite neste momento e clique também no joinha, dê o seu like neste vídeo e ajude outras pessoas a também descobrirem a respeito desta preparação à consagração e, quem sabe, também se consagrarem em um futuro próximo. E por último, peço também que deixe o seu comentário aqui embaixo. Escreva para nós como está sendo esta preparação, como está sendo o curso, como você tem se preparado, né, para a consagração de Nossa Senhora e também como tem sido essas meditações diárias, como elas têm te ajudado nesses primeiros 12 dias de desapego ao mundo, onde estamos refletindo a respeito dos 10 mandamentos. Amém? Gostaria também de agradecer, né, ao convite da Ana, ela que é a nossa professora aqui nessa consagração à Nossa Senhora, né, para entender o Tratado da Verdadeira Devoção, o método de São Luís Maria Grignion de Montfort. E é, é uma honra, né, estar aqui entre todas essas pessoas aqui que já falaram com vocês, aquelas que ainda vão vir aqui até o final dos 30 dias. Então, muito obrigado. É uma honra este convite aqui e espero poder contribuir um pouquinho para essa preparação de vocês. Me apresentando então, meu nome é Tiago, eu sou esposo da Ana, pai da Elizabeth, sou consagrado a Nossa Senhora, né, no dia também de Nossa Senhora de Fátima, e quem me auxiliou nesta caminhada, né, quem me motivou, quem foi a responsável assim, foi a Ana também. Ela que trouxe e me apresentou o Tratado da Verdadeira Devoção, né? Nós começamos a leitura juntos e fizemos todo este processo de preparação à consagração à Nossa Senhora. E alguns anos depois, nós tivemos esta iniciativa de trazer agora uma estrutura um pouco melhor para estes 30 dias para auxiliar. Foi uma coisa que nós sentimos falta nas primeiras vezes que nós consagramos e que renovamos a nossa consagração. E agora nós trouxemos aqui este formato, né, de preparação dos 30 dias. E então, gostaria de convidar vocês para iniciarmos a nossa meditação rezando. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos ao Divino Espírito Santo para que ele conduza todo este nosso momento. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo e Senhor nosso. Amém. E pedimos a esse nosso querido amigo que ele
que Ele nos conceda as graças, os dons, aqueles que mais necessitamos para nos apegar deste mundo, para que possamos internalizar, para que possamos, através da meditação dos 10 mandamentos, adquirir as virtudes necessárias e aperfeiçoar tudo aquilo que já temos desenvolvido em nossa caminhada, nós possamos deixar tudo aquilo que precisamos deixar para efetivamente viver os planos de Deus, para ouvir os planos de Deus, para compreender e bem viver as promessas para as nossas famílias. Amém. Nono mandamento, então, e os mandamentos, eles devem orientar, né? Os mandamentos, assim como nós estamos aqui refletindo ao longo desses primeiros 12 dias, eles devem orientar o nosso agir, e a ideia é que eles facilitem, né? A ideia dos 10 mandamentos é facilitar o cumprimento, uma vez entendendo a razão por trás deles. Então, as pessoas que já passaram aqui auxiliaram muito, né, nesse entendimento, e hoje nós vamos falar a respeito do nono mandamento. E no Catecismo da Igreja Católica, o resumo do mandamento, né, quando nós vemos ali, falamos dos 10 mandamentos na sua ordem, é não cobiçar a mulher do próximo. Porém, na Sagrada Escritura, nós temos aqui o livro do Êxodo, capítulo 20, versículo 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seu escravo, nem sua escrava, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. E também a leitura do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo 28. Todo aquele que olhar para uma mulher com desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela em seu coração. Isso está no parágrafo 2514 do Catecismo da Igreja Católica. E lá, São João distingue 3 espécies de cobiça, ou chamada de concupiscência: a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Segundo a tradição católica, catequética católica, o nono mandamento ele trata e ele se tem a sua origem através da concupiscência carnal, concupiscência da carne. E o 10º, que nós veremos amanhã, através da concupiscência dos bens alheios. O apóstolo Paulo, ele identifica como a concupiscência, né, como a revolta que a carne provoca contra o espírito. É o movimento do apetite sensível que se opõe aos ditames da razão humana. Então, ele é uma vontade, é um desejo que foi distorcido pelo pecado original. Isso que é a chamada de concupiscência. Então, o nono mandamento, ele se origina, né, através, a origem dele, um relacionamento entre duas pessoas, um relacionamento de forma respeitosa, né? Ele deveria ser de forma que essas duas pessoas estivessem no mesmo nível. Então, uma pessoa com dignidade, com alma, deveria se relacionar e enxergar outra pessoa da mesma forma, com dignidade, com alma, com toda a sua história. E, porém, né, nós temos uma tendência, devido a essa distorção do desejo, devido ao pecado original, que de ter uma relação não de pessoa para pessoa, e sim uma relação de dono para um objeto. E aí sim você tem o pecado, né, contra o nono mandamento estabelecido. Então, naturalmente, né, de forma natural e comum, o homem ele tem uma tendência, sim, de ter um prazer em enxergar, né, ter esse prazer nos olhos. E a mulher, ela, por outro lado, ela tem um prazer em se mostrar. Esta é uma diferença, e até por isso
este mandamento ele é escrito sim de uma forma masculina. Não cobiçarás a mulher do próximo. E aí talvez muitos homens acabem passando direto, ou seja, alguns podem pensar, ah, mas não tem como eu não olhar. Às vezes a pessoa está ali na sua frente, como é que eu vou fazer para não olhar? Nós iremos falar um pouquinho adiante a respeito disso. E também a mulher, quando passa por este mandamento, se passar muito rápido, de repente em sua reflexão, né, em sua meditação, ela pode pensar que isso nem se aplica a ela. Ah, isso aqui é não cobiçar a mulher do próximo, mas então para mim não tem nada a ver. Ou também o professor Felipe Aquino ele diz que nós podemos traduzir como não pecar, não cobiçar a mulher do próximo, ou, no caso, se for uma mulher, não cobiçar o homem, né, do próximo. Também pode ser. Mas ele foi escrito assim, dessa forma exatamente masculina, né? Devido a essa natureza, pois o homem ele tende sim a ser um desejante ativo e a mulher ela tende a ser uma desejada passiva. O que, se nós formos pensar a respeito dos planos de Deus e das vontades ali que Deus estabelece para o homem e para uma mulher, estaria tudo certo. Então, este desejo ele é uma coisa sim, é bom, é desejado por Deus e faz parte, né, dos planos de Deus para a sua procriação, para a extensão da humanidade. Porém, quando ele é ruim, descontrolado, ele, a mulher, né, ela se torna um objeto, ou seja, ela, devido às suas vestes, por exemplo, ela tem este desejo, no fundo, de se tornar um objeto para o homem, e, no caso do homem, ele acaba enxergando a mulher como um objeto, assim como se ele estivesse diante de uma vitrine, olhando algo que ele deseja apenas consumir, como um pudim, por exemplo, numa padaria. Então ele tem essa relação de dono, né? O nono mandamento, então, ele se torna, né, uma luta contra a concupiscência da carne e ele exige vencer esta concupiscência carnal nos pensamentos e nos desejos. E essa luta contra a concupiscência, ela passa por dois pontos, pela purificação do coração e pela prática da virtude da temperança. O coração é a sede da personalidade moral. No Evangelho de São Mateus também, no capítulo 15, versículo 19, nos diz que é do coração que saem as más intenções, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, roubos, falsos testemunhos e calúnias. Já a sexta bem-aventurança proclama também no Evangelho de São Mateus, né, capítulo 5, versículo 8, felizes os puros de coração, pois verão a Deus. Porque verão a Deus. Aqui a expressão puros de coração é interessante que ela não trata de uma pureza, de uma inocência infantil. Às vezes nós até passamos batido, né? Felizes os puros de coração, ah, que bonitinho, puro de coração, assim como uma criança também, né? Que ele vai dizer um pouquinho mais para frente. E parece algo muito distante para nós. Mas, puros de coração, ele está designando aqueles que entregaram o coração e a inteligência às exigências da santidade de Deus. Isso que significa a pureza de coração. Então, sim, você, chamado à santidade, precisa buscar essa pureza de coração. E ela se aplica, né? E ela pode ser buscada em três pontos, três âmbitos principais, através da caridade, da castidade e da ortodoxia da fé. O catecismo também, ele nos ensina ali que nós devemos, né, buscar crer
nos artigos da fé do símbolo, né? No nosso símbolo da nossa fé. Que ele tem uma sequência, na verdade, muito interessante, onde nós, primeiro, crendo, nós obedecemos a Deus. Obedecendo a Deus, nós vivemos de forma correta. Então foi isso que nós vimos ali no começo, que os mandamentos eles servem para nos guiar, né, a ter uma vida correta. Vivendo corretamente, nós purificamos o nosso coração e purificando o nosso coração, nós compreendemos melhor aquilo que cremos. Estes são os passos ali para crer nos artigos da nossa fé. E o batismo, ele confere, né, aquele que recebe a graça, aquele que recebe, né, confere a graça da purificação de todos os pecados. Mas o batizado, ele deve continuar a lutar contra a concupiscência da carne e as cobiças desordenadas, ou seja, contra o nono mandamento. Então, você, batizado, está aqui fazendo a preparação, a consagração à Nossa Senhora, que, no fundo, é se entregar, sim, a Jesus pelas mãos de Maria e bem viver as promessas batismais, uma forma concreta, uma forma clara, uma forma guiada, né, de você bem viver as suas promessas batismais. Então, sim, você é chamado a combater com todas as suas forças e com o auxílio da Virgem Maria essa luta, né, contra a concupiscência, contra a sua própria carne. E nós, né, então, futuros consagrados, alguns futuros consagrados, alguns já consagrados que estão aqui renovando, assim como eu, somos e devemos buscar as promessas batismais, viver as promessas batismais com o auxílio de nossa mãezinha querida, Maria. Em resumo, então, a tentação contra o nono mandamento, ela ocorre em 4 etapas. Primeiro, ocorre um ataque, nós dizemos um ataque, que é aquele momento onde é implantada uma ideia, ou um pensamento, ou uma visão, por exemplo, e é aquele momento em que você, do e se, é o primeiro momento onde você se depara com uma ideia que num dado primeiro momento ela ainda não é pecado, mas ela já é o primeiro caminho, né? É esse ataque que o inimigo implanta em sua vida, no seu momento ali. Pode ser um pensamento, pode ser uma palavra, pode ser uma ideia, pode ser uma visão. Então, e aí vem e se? É o e se acontecesse aquilo? Então, deste momento, se você aceita prosseguir, você passa para o deleite, que nós chamamos. E que é o momento em que você degusta e você começa a alimentar aquela ideia. É o momento em que, assim como eu comentei ali um pouco mais no início, né? Muitos homens, eles reclamam e falam que, mas eu não posso evitar ter maus pensamentos, é da minha natureza ter maus pensamentos. E aí, um padre, ele orienta que, ele faz, né, uma analogia muito interessante aqui para uma pessoa que levou esta fala para ele. Ele falou que você pode, ou melhor, você não pode evitar que um urubu sobrevoe o seu quintal, mas você pode evitar de colocar carniça lá no quintal para que ele venha a sobrevoar. E esta é a ideia que nós devemos assumir com todas as nossas forças. Assim que o ataque vier, esse sim, às vezes nós não conseguimos evitar, mas nós somos capazes sim de evitar esse passo entre o ataque e o próximo, que é o deleite, de ficar alimentando, né? Dando alimento para este pensamento, para esta visão, para esta ideia. Passado então o deleite, existe a fase do diálogo,
O diálogo ele é uma fase um pouco mais intensa, né, dessa alimentação, onde você passa não apenas a pensar e se aquilo ali fosse possível de tal e tal forma, mas sim você começa a planejar, você pensa já como que poderia aquilo ali ser possível. Então, quais são as suas ações que você precisa executar para que aquilo ali, aquele pecado ali, se concretize, né, de uma forma já daí não relacionada ao nono, mas ao sexto mandamento, né, contra a castidade. Então, esta é a terceira etapa, a etapa do diálogo, onde você já fica dialogando consigo mesmo como que aquilo ali pode se realizar. E por fim, o pecado propriamente consumado, né? Então aquilo ali efetivamente já executado, e aqui neste momento nós temos a conexão entre o nono mandamento e o sexto mandamento. Aqui já quando ocorre, né? Você já cai do nono mandamento para o sexto mandamento. Então, que nós possamos pedir o auxílio da Virgem Maria e de São José, que são os maiores exemplos depois de Jesus em relação às virtudes. Os dois eles compartilham, né, essas qualidades em um grau máximo, maiores do que todos os outros santos juntos. Então, que nós possamos aqui, como consagrados, né, a Nossa Senhora, nós possamos realmente nos entregar durante esta etapa de preparação, conhecer e nos aprofundar. Talvez não seja nesse primeiro ano, talvez seja nos anos seguintes, mas continue essa busca pela entrega à Nossa Senhora. E também aqui faço convite para que você também se entregue, né, ao nosso pai espiritual, São José. Você que ainda não conhece a consagração a São José, existe este método de consagração a São José do Padre Calloway, onde são também 33 dias preparatórios, de uma forma muito semelhante nessa forma como nós estamos fazendo aqui para Nossa Senhora, mas para São José. E lá nós conhecemos também por que nós devemos nos entregar também a São José. Você que já está aqui se entregando a Nossa Senhora. É uma forma de ser mais completo, né? Nós estamos aqui nos entregando a Nossa Senhora, nossa mãe, e vamos também, podemos buscar esta forma aí de nos entregar ao nosso Pai espiritual. No Evangelho de São Lucas, né, capítulo 12, versículo 34, diz que, porque onde está o vosso tesouro, aí também está o vosso coração. Então, que nós possamos, né, pedir esta ajuda de São José. Mesmo que você não seja consagrado a São José, você sim pode pedir, né, a Nossa Senhora, pedir a São José, a ter este coração casto, né, esse coração puro para a luta contra o nono mandamento, né? Nesta batalha contra a pureza, devemos sim recorrer a Nossa Senhora, recorrer a São José nos momentos mais difíceis. Então, se as tentações elas vierem da forma ali como eu apresentei nos quatro passos, já no primeiro momento, corra a Nossa Senhora, clame São José, né? O maior consagrado à Virgem Maria, isso é São José. Então, que nós possamos, né, nessas tentações contra a pureza da mente, do coração e da alma, pedir este auxílio de São José e Nossa Senhora. E o Padre Paulo também, Padre Paulo Ricardo, ele nos orienta, né, ele orienta as pessoas que caírem, né, contra o nono mandamento, que elas possam rezar pelas almas das pessoas que elas viram ou que elas tiveram este desenvolveram, né, aquelas etapas ali a sua tentação, contra a concupiscência da carne. Então, que essas pessoas ali, né, obviamente, que primeiro busque o sacramento, né, da reconciliação,
vá buscar a confissão, mas reze por essas almas. Vocês viram o corpo, é o que ele comenta, e agora, na sua oração, que seja possível de ver a alma daquelas pessoas em que vocês cometeram o pecado, né? Ver aqueles corações feridos, ver as doenças, ver as histórias de vidas, todas as dificuldades, todas as misérias dessas pessoas. Amém? Passamos então às nossas orações diárias aqui, o ave do mar, ave estrela do mar e o vinde Espírito Criador. Ave do mar estrela de Deus, mãe bela, sempre virgem da morada, celeste feliz entrada. Ó tu que ouviste da boca do anjo a saudação, dá-nos paz e quietação, e o nome de Eva troca. As prisões aos réus desata, e a nós cegos alumia. De tudo que nos maltrata, nos livra, o bem nos granjeia. Ostenta aqui as mães, fazendo que os rogos do povo seu, ouça aquele que nascendo por nós, quis ser filho teu. Ó Virgem especiosa, toda cheia de ternura, extintos nossos pecados, dá-nos pureza e brandura, dá-nos uma vida pura, põe-nos em via segura, para que a Jesus gozemos e sempre nos alegremos. A Deus Pai veneremos, a Jesus Cristo também, e ao Espírito Santo demos, aos três, um louvor. Amém. Vinde, ó Espírito Criador, vinde, ó Espírito Criador, visitai as almas dos vossos seguidores, preenchei com a graça do alto estes corações que vós criastes. Sois o Espírito Consolador, a dádiva de Deus Todo-Poderoso, a fonte de água viva, o fogo divino, a caridade, a unção invisível das almas. Vinde então com os vossos 7 dons preciosos, vós que sois o dedo de Deus, vós que sois o conteúdo da promessa do Pai, vós que colocais o Verbo do Pai em nossos lábios, iluminai os nossos espíritos com vossa luz, abrasai os nossos corações com o vosso amor e santificai em todos os tempos nossa frágil carne. Bani de nós o espírito de tentação, preenchei-nos com a vossa paz infalível. Sede vós mesmo o nosso guia, de modo que possamos evitar tudo que possa ser prejudicial à nossa salvação. Ensinai-nos a compreender o Pai, ensinai-nos a compreender o Filho e a vós mesmo. Sede sempre o objeto de nossa fé. Por isso seja a glória em todos os tempos para Deus Pai, para o Filho ressuscitado e para vós, Espírito Santo. Amém. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos reunidos até o céu. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, persevere, vamos juntos até o final desta preparação, até o grande dia da nossa consagração ou da renovação à consagração. Fiquem com Deus e vamos juntos, com Maria, por Maria, em Maria e para Maria. Grande abraço e até mais.